Geralmente a doença do alcoolismo ela começa tentando se enfiar no meio de uma vida com algo destemperado, que é o consumo de álcool. Ela tenta encaixar aquilo. E ela, na tentativa de encaixar aquilo, ela não quer parar de beber nesse momento, porque esse equilíbrio está se estabelecendo. E olha uma lógica normal. A pessoa vai lá, ela tenta se estabelecer com esse equilíbrio, e você olha, vê que está uma bagunça aquilo ali, você aponta o dedo e diz, olha, isso está errado. Você está mexendo com a parte racional, a pessoa se sente incompreendida, quer buscar a rebeldia de defender a liberdade, que é um instinto humano. O que acontece? Ela vai se afundando mais ainda no álcool e você vai sofrendo mais ainda vendo tudo isso. Ó, entender que o caminho em geral começa por o alcoolista não querer parar de beber é só o primeiro degrau, não é um impedimento, né? E isso, lembra, o seu primeiro superpoder, você percebeu que tinha um problema. E agora você começando a entender a lógica de como é que funciona esse negócio, você já começa a entender também que é possível facilitar esse processo. É possível você acelerar esse processo para essa pessoa querer parar de beber. E quando eu falo acelerar, eu estou falando de transformar 30 anos em algumas semanas, em alguns meses. 30 anos de uma história de alcoolismo que podem ser antecipadas para meio ano, 10 meses. Então pensa só, se a pessoa que você parasse de beber daqui 5 meses, não estaria bom para você? Tem alunas do curso ACA que conseguiram fazer alguém que ia parar de beber depois de muito tempo, a pessoa não queria parar de beber, em 4 semanas. Então é uma velocidade que é possível mudar esse curso dessa doença. E você estando de fora, estrategicamente, tá entendendo? Eu tenho uma aluna que quando ela começou o curso, a primeira coisa que o marido dela falou, quando descobriu assim, ele falou assim, olha, você não vai aplicar isso em mim não, né? Não vai aplicar, eu adoro meu vinho, não tem problema nenhum. E fato é que em 1 mês ele parou de beber. E o objetivo nem era esse, era ajudar a filha. Tá entendendo? Então, para fazer isso, não é só você deixar a pessoa se ferrar. E você talvez já tenha ouvido alguém falar, não, o fundo do poço, o fundo do poço. No fundo do poço tem uma mola. Eu não sei de onde que o povo tira essas viagens. Certamente não é estudando que aprende isso. Não é estudando. Porque se estudar qualquer coisa, a pessoa não fala uma besteira dessas. O fundo do poço, tem que deixar chegar no fundo do poço. A gente tem muito dado científico que mostra que quando você expõe deliberadamente uma pessoa meramente a chegar no fundo do poço, deixa o meu familiar alcoolista lá chegar no fundo do poço, aí quem sabe ele vai acordar para a vida. O que tende a acontecer quando a pessoa perde todo o apoio que ela tem positivo na vida, ela passa a ter uma reação paradoxal. Por quê? Por que paradoxal? Porque ela tem prejuízos, sim. Isso mexe com o sistema de recompensa cerebral, sim. Poderia fazer a pessoa se dar conta de que ela precisa mudar, sim. Só que desconsidera a importância de ter, você está bloqueando o meu caminho, mas você não está me dando um lugar para ir. Você está bloqueando um caminho que é errado, mas esse é o caminho que eu consigo ir. E aí você me bloqueia esse caminho e não me dá alternativa. E aí eu fechou o caminho ruim, mas era o caminho que eu tinha, e não tenho caminho nenhum. O que acontece? Aumenta muito o risco de a pessoa tirar a própria vida, inclusive. E eu estou falando sério aqui. O alcoolismo é um fator de risco muito grande para isso acontecer, independente de ter outros problemas de saúde mental. Eu estou falando aqui de uma coisa muito séria para levar isso na brincadeira, do tipo assim, eu vou escutar o que um leigo lá falou, uma pessoa que não estudou sobre isso, uma pessoa que não tem um vasto conhecimento nessa área, falando uma opinião dela e colocando a tua vida e a vida de quem você ama em risco. Porque toda vez que uma pessoa fala uma coisa sobre saúde que está errada, ela além de prejudicar essa pessoa, ela está impedindo, porque uma pessoa que recebe um conselho errado, ela poderia e não está recebendo o conselho correto. Então ela está tendo um custo também de oportunidade. Então cada vez que você escuta a pessoa errada falando bobagens sobre o alcoolismo,
você está perdendo espaço e tempo de vida, de poder ocupar a sua mente, que já não, a gente tem um recurso finito, para poder levar alguma solução para a tua vida. E eu não estou dizendo que é fácil, mas eu tenho certeza que é muito melhor você se dedicar a uma coisa que não é fácil, mas que tem a chance de te levar para uma vida melhor, que aí sim, o difícil de hoje me leva para o fácil do futuro. É o difícil de hoje que me leva para um futuro mais fácil. Mas a gente tem que saber qual difícil a gente vai escolher. Eu recomendo você procurar o difícil que é relacionado a o que a gente tem de conhecimento científico acumulado, né? Então vamos lá, tem um jeito errado de você usar esse conhecimento que eu estou te falando sobre esse equilíbrio para levar quem você a perceber que precisa parar de beber. Que eu já te falei várias vezes, mas eu vou reforçar mais uma vez, porque eu tenho convicção de que você, mesmo ouvindo o que eu estou te dizendo, é difícil trocar o disco, é difícil mudar, eu sei, eu passei por isso também. Eu levei um tempão durante o meu treinamento para parar de encher o saco das pessoas com argumentos, porque eu tinha uma crença que até... eu vou abrir o coração para você aqui. Não sei se eu já contei isso em outros momentos, mas eu, durante a faculdade, eu era um chato. Eu era uma pessoa difícil. Por quê? Porque eu, por várias razões que eu posso até falar em outros momentos, eu não consegui estudar da forma que eu gostaria até eu terminar o meu ensino médio. Eu comecei a estudar de verdade quando eu terminei o ensino médio. E aí eu decidi fazer medicina. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia passar numa faculdade federal. Eu passei até para a segunda fase, mas não consegui passar. Aí eu fiz medicina numa faculdade que era particular. E na época eu achava que isso mudava muito. E devido às circunstâncias da vida eu fiz essa faculdade particular. Só que aquilo me incomodava muito, eu me sentia incapaz, eu me sentia impotente, eu me sentia menor do que os outros. E eu lidava muito mal com isso. Como é que eu fazia isso? Eu buscava estudar muito, eu estudava muito na faculdade. E eu virava um chato, insuportável, porque eu achava que o que mais importava era a razão. E quando você se envolve numa relação de colegas, pessoas que você vai encontrar, de qualquer relação humana, e você esquece que a razão ela tem que vir depois do respeito, ela tem que vir depois da consideração. Porque uma pessoa que tem razão, ela pode até estar certa, mas se ela só se preocupar com a razão, ninguém vai ouvir ela. Aí eu debatia com as pessoas, eu debatia com professores, e muitas vezes eu estava até certo, mas hoje eu olhando para trás eu me envergonho. Porque eu estava criando um desconforto muito grande que não era necessário naquele momento. Por quê? Eu era absolutamente viciado em argumentação. Eu era absolutamente viciado em provar para as pessoas. Eu queria provar, porque no fundo eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz. E aí eu achava que era argumentando, eu achava que era aconselhando. E quando eu comecei a trabalhar, eu fazia assim com os pacientes também. E quando eu comecei a lidar com esse tipo de problema, eu percebi que, cara, a argumentação ela é uma péssima forma de convencer uma pessoa a qualquer coisa. Porque a argumentação, por definição, ela é quase que uma disputa em que um ganha e o outro perde. Um tem a razão e o outro não tem. E sabe o que é? Da mesma forma que eu me sentia pequeno, eu me sentia incapaz, eu me sentia menor que os outros, eu me sentia insuficiente. Quando eu colocava argumentos, ainda mais expondo isso na frente dos outros, eu criava na outra pessoa, seja um colega ou um professor, um ataque ao ego, um ataque à autoestima daquela pessoa injustificável. Talvez se fosse salvar uma vida imediatamente fosse justificável, mas não era esse o caso. E eu fazia isso o tempo todo, tentava provar racionalmente, e eu estudava para isso. Eu sempre sabia as coisas na ponta da língua, só que era insuportável. E o que acontece? Você vira o Vitor, o palestrão, palestrinha, né? Quando você quer convencer a pessoa que você quer levar a pessoa a perceber que ela precisa parar de beber, talvez você ligue esse modo que eu tinha lá atrás também,
de querer provar a todo custo para as pessoas que você está certa. E é muito fácil, quando tem um alcoolista na sua família, tem um alcoolista no seu convívio, você está certa. É muito fácil estar certa. Estalou o dedo, ele bebeu, passou a noite inteira bebendo, gastou dinheiro demais, perdeu tempo com a família, perdeu tempo com você, deixou as coisas por fazer, né? Foi deselegante, foi incômodo. Você está certa, você tem a razão. Você quer o quê? Um carimbo, uma estrelinha? Você quer um aplauso? Tá aí o teu aplauso. Mas você não vai ganhar nada entrando num jogo mental que eu conheço muito bem, que é de argumentar, tentar provar que o outro está errado, tentar fazer o outro admitir. Isso é a maior besteira e isso é a maior idiotice fazer isso. Eu li um livro uma vez que doeu em mim, que dizia o seguinte: criticar os outros qualquer idiota faz. E a maioria dos idiotas faz exatamente isso. Essa frase, para mim, quando eu li, caiu como uma luva para mim. Porque eu era o primeiro a levantar 1000 críticas. Eu era o primeiro a dizer porque eu achava que a razão era o mais importante. Aí eu me justificava para ser mal educado. Eu usava isso para justificar eu ser deselegante, inapropriado muitas vezes. Não me orgulho disso, mas eu tô aqui abrindo meu coração porque eu quero que você entenda que é compreensível você fazer isso. É natural. Tem uma lógica. E eu já fiz muito isso em situações outras. Então eu conheço isso. E ao mesmo tempo eu estou te dizendo que isso não ajuda, isso atrapalha muito. E é possível mudar. E você vai conseguir resultados muito melhores mudando isso. Então, segura a tua língua um pouco. Começa a falar mais de igual para igual. Uma coisa que me deixa feliz quando as pessoas comentam é falar: Vitor, eu assisto a tua live, parece que eu estou falando com um amigo. Parece que eu estou conversando com você aqui na minha casa. E eu não sei se você sente isso, mas quando alguém me fala isso, eu me sinto muito feliz, porque esse é o meu objetivo. É eu tentar, e talvez eu não consiga sempre, mas eu tentar me comunicar com você de igual para igual, com respeito, com dignidade. E não de uma postura de cima para baixo. Olha, eu estudei não sei aonde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é nada. Isso não é nada. Se o que eu estou falando aqui não te ajudar, isso não é absolutamente, não vale nada. Tá entendendo? É assim que eu enxergo. Eu estou aqui com uma forma de servir você para uma coisa que é importante na tua vida. E eu acho que eu preciso falar com você de igual para igual. Pelo menos é assim que eu entendo. E eu acredito que para algumas pessoas isso pega dessa forma, a pessoa entende dessa forma, que eu não estou desrespeitando. E isso ajuda a pessoa a ouvir o que eu estou dizendo. E ajuda ela a entender, e eu estou explicando por menores do porquê que as coisas são assim. Eu não estou colocando de cima para baixo como é que é e acabou, faz assim e acabou. Eu estou te munindo de informação para você encher a sua cabeça de informações e desenvolvendo a sua capacidade de pensar por você. E eu acho que se eu consigo fazer da forma certa, você passa a ter condições de tomar decisões da melhor forma possível. E você passa a conseguir lidar com qualquer situação. Seja ela qual for, seja qual relacionamento for. Mas o meu familiar paga a própria bebida. Sim, querido, mas não estou aqui para te dizer uma tábua de regras que vai chegar lá e você vai achar que está bonitinho, vai soar, aprendi. E aí chega na prática, você não tem conhecimento, você não tem habilidade para trabalhar essas questões e tomar decisões boas na vida. Teve uma vez que uma aluna falou e eu peguei no pé dela. Vitor, começou a assistir 2, 3 aulas do curso e falou assim: não, Vitor, mas no seu curso aqui eu vou ter que pensar? Minha amiga, mas é claro que você vai ter que pensar. Porque se você não for apta a pensar, não vale de nada isso. Você não pode ser só um papagaio que repete o negócio. Você tem que sim entender, existem lógicas, existem coisas que são as bases, os fundamentos. E a gente se debate em exemplos disso exaustivamente no curso ACA. Explicando cada pormenor com exemplos das mais variadas situações. Mas mesmo assim é importante você poder pensar, você poder entender isso e incorporar isso com naturalidade. Tá entendendo? Então o jeito certo é você abrir a cabeça e olhar
e procurar. Ah, Vitor, eu acho que não é assim na minha casa. É assim. Ah, Vitor, como é que você pode provar? Não é eu que tenho que provar. Esse é um problema teu. É você, talvez, começar nesse momento a olhar aonde é que está esse equilíbrio. Não é se há um equilíbrio, é aonde é que está. Onde é que está o negócio que está deixando, por mais que seja loucura na sua cabeça. Não é a sua cabeça, é olhar para a cabeça do outro. E olhar, onde é que será que está esse equilíbrio? Quais são os incentivos que tem maiores em relação a ele continuar bebendo? E por que não está tendo incentivo? Será que está faltando incentivo relacionado à sobriedade? Onde é que está esse equilíbrio? O que está influenciando a tomada de decisão dele? Não é, ai, olha os argumentos que eu tenho. Joga fora os seus argumentos. Não joga fora, mas assim, ó, guarda no lugar certo. Onde é que existe um equilíbrio para influenciar nessa tomada de decisão dessa pessoa? Porque assim, quando você começa a trazer, quando começa a perceber e começa a pensar dessa forma que eu estou te falando, você já começa a ficar de igual para igual. Você já começa a ficar com mais... Você levanta se você está para baixo e você abaixa o outro se ele está para cima. Você vai ficar de igual para igual com o outro, porque você começa a pensar de uma forma mais justa